Doutora, vou mostrar depois eu te falo. Está acontecendo antes da entrevista eu lá, tá? Então, vamos para aí. Aí a gente bota duas propagandas de 30 segundos, que é só para ir esquentando o Rogério. Antes do episódio começar, tenho dois recados importantes para você. Trava de freio para a segurança da sua moto. Venha trabalhar em motociclo. Na promoção ainda chegou o terceiro lote, apenas R$ 120. Óleo Valvoline, apenas R$ 29,90. Para mototáxi, motoaplicativo e motoruber. Todos os motociclistas de aplicativo têm esse desconto aqui na Magari Motociclo. Venha. Bora lá, começando mais um ColaboraCast diretamente dos estúdios da Colabora Brasil, no Auto Shopping Lauro de Freitas, o único auto shopping da região metropolitana de Salvador. E hoje, para conversar comigo, doutora Manuela Veloso. Só que essa daqui é um pouco mais chique, hein? É Veloso com 2 L's. E tenha certeza que esse vai ser um bate-papo incrível. Quando o silêncio é o sintoma? Porque ainda temos medo de falar sobre saúde mental. Então, esta é a nossa conversa de hoje. Você pode mandar a sua pergunta, pode interagir. E é o seguinte, já se inscreve, comenta, curte, compartilha e ativa o sino de notificação, porque tem muito conteúdo top aqui no nosso canal. E já te digo, 60% do nosso conteúdo é conteúdo de medicina e 40% é conteúdo de empreendedorismo. Ou seja, meu amigo, o papo aqui é sempre muito bom. Doutora Manuela Veloso, tudo bem? Seja bem-vinda ao ColaboraCast. Tudo bem, boa noite. Quantas novidades, mulher? Como é que você está um ano aqui em Lauro de Freitas como a clínica? Me conte. Sim, eu já trabalho em Lauro de Freitas há mais de 12 anos, trabalhava pela Prefeitura de Lauro de Freitas. Sou formada desde 2003 pela Escola Baiana de Medicina, com residência em Medicina da Família e Comunidade, e agora pós-graduação em Psiquiatria. E há um ano, eu e meus 5 sócios, 3 casais de médicos, decidimos colocar uma clínica de um centro de multiespecialidades aqui na cidade de Lauro de Freitas. E hoje estamos atendendo 17 especialidades médicas, além de atendimento odontológico, psicológico, fisioterapia e laboratório. Então, assim, venham conhecer também, lá no centro de Lauro de Freitas, na Rua Prefeito Celso Aldo Pinheiros, e a Clínica Bem-Estar Lauro de Freitas. Excelente, parabéns pelo empreendimento, realmente isso aqui é um sucesso. As pessoas gostam muito e comentam bastante. Sobre essa questão do tema de hoje, sobre o silêncio, as pessoas não querem compartilhar o que exatamente? O que é que passa na mente delas? O motivo desse silêncio, qual que é? Sim. O motivo do silêncio é, a pessoa muitas vezes tem um sintoma, começa a sentir uma palpitação, algo que se torna frequente, pensamentos muitas vezes intrusivos que vêm na mente de uma forma assim que não esperada, dificuldade para dormir, sensação de tristeza, desânimo, e vão deixando. Não, é porque eu estou cansado, não vai passar, e o tempo vai passando, e isso é um silêncio. E a gente sabe que aquilo que não é ouvido e não é tratado vai causar problemas muito piores no futuro. Então, eu gosto muito de falar com meus pacientes. Qualquer sintoma, marque sua consulta. Venha, converse. Só um profissional vai conseguir lhe orientar e dizer, não, isso aqui é tranquilo, vai passar, isso aqui precisa de uma atenção. Muitas vezes não precisa nem de medicamento, mas de uma orientação de mudança de hábitos de vida, o estilo de vida, fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, melhora o sono, já melhora muita coisa. Mas se deixa, isso se torna uma bola de neve. E aí, depois vai entrar no quadro depressivo, no quadro de transtorno de ansiedade generalizada e piorar, Piorar. E a gente sabe que quando não tratado, causa sequelas, a parte neuronal muito grandes e que muitas vezes não dá para se corrigir. Dizem que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro.
Como é que a medicina enxerga isso? Sim, sim. Hoje vivemos uma sociedade que se preocupa muito, né? Se preocupa no que vai acontecer, se preocupa em como você está se posicionando, a cobrança, né, do trabalho, a cobrança da própria sociedade mesmo. Muitas pessoas também ficam muito nas redes sociais. Isso tudo traz ansiedade, né? E isso se torna um grande problema para os dias atuais, porque você não tem mais aquele tempo que os nossos avós tinham de sentar, conversar, bater um papo, ensinar, estar na cozinha mostrando como se faz uma receita para um filho, Uhum. para um familiar receber, tomar um café. Isso é difícil. E nós precisamos realmente parar, né, para evitar que a ansiedade, né, tome conta, ou que você fique relembrando coisas que não vão, assim, não vão resolver e você se torne, né, um paciente com tendência a uma depressão. Uhum. Então, a pessoa tem que ficar muito Muito atenta. bom esse seu conselho. Doutora, me conta uma coisa. Geralmente, de alguma forma, a gente se inspira em alguém ou acontece alguma coisa no caminho que diz, olha, você deve trabalhar nessa área, passará a ser o seu propósito. Sim, Me conta como começou a ter chamado para a área da medicina e principalmente cuidar da mente. sim. Desde que eu era criança, eu decidi que eu seria médica, né? Uhum. E não me vejo fazendo uma outra coisa. Cuidar de pessoas, cuidar de vida, cuidar do ser humano, cuidar da alma, né? E do corpo físico, sempre foi a minha paixão. E após me formar, que eu fiz a residência em medicina da família, eu comecei a perceber quão adoecida era a população. Não estou dizendo fisicamente de uma lesão de pele, de uma pressão alta, não estou falando disso, mas estou falando mentalmente. Como as pessoas precisavam de atenção, como as pessoas precisavam de coragem de falar dos seus sintomas, de ter um espaço na consulta, para Uhum. falar do que estava sentindo, do que estava pensando, de como era um relacionamento em casa, o que é que preocupava e como isso impactava em outras patologias que eles tinham, né? Uma hipertensão não controlada, quando você ia investigar mais a fundo, a família, ela é completamente disfuncional, causava um nível de estresse muito grande, níveis de cortisol alto, pressão alta. E não tinha medicamento que controlasse. Então eu comecei a ver que isso tudo fazia com que eu tentasse ajudar. Eu queria ajudar de uma forma melhor meu paciente, porque a minha visão do paciente não é tratar a doença, é tratar a pessoa. Então, a minha consulta ela tem um espaço de escuta. Eu escuto, porque através dessa escuta é que eu vou traçar o meu plano de tratamento para aquela pessoa. E muitas vezes nem é medicamentoso. Eu percebi que a saúde mental ela iria me dar mais conhecimento para eu conseguir atender esse paciente de uma forma mais abrangente. Então, eu estou aqui agora, né? E fazendo isso que eu amo e quero muito estar disponível para ajudar as pessoas no que eu puder. Muito massa. Teve algum momento que, de alguma forma, foi marcante e te provocou a se especializar nessa parte da saúde mental? Não, não teve um momento específico, não teve um Uhum. momento específico. Isso foi uma coisa construída, Sim. ao longo dos anos, né, da experiência na medicina. Então foi uma coisa construída. Tá. Inspiração, como um propósito, legado, que você chega em casa de noite e pensa assim, cara, é muito bom trabalhar nessa área que eu escolhi para atuar. Por quê? O que é que te motiva? O que é que te Por- dá essa vontade? Sim, porque eu vejo quando a pessoa consegue se abrir, eu vejo nos olhos da pessoa, eu sinto, e a pessoa ela consegue ter assim um aumento, um acréscimo na melhoria do estilo de vida, na melhoria da forma de encarar as coisas e melhora muito os sintomas. Só o fato de você ouvir já melhora, né? De você Uhum. ter a confiança com o paciente, médico-paciente, já melhora tudo. Quando você vê você podendo medicar quando preciso, orientar quando preciso, fazer as duas coisas, é muito gratificante. E os resultados são muito bons. Que excelente. Tem um versículo bíblico, vai lá. Eu gosto muito de meditar na Bíblia e tenho que, assim, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, o que é que traz de ensinamento? Que primeiro você precisa se amar, para Sim, depois amar o outro. Você não consegue
dá o que você não tem. Não tem, com certeza. E aí, resultado, um médico, por exemplo, precisa se cuidar também? Como é que é essa parte? E como de assim, e como a gente precisa se cuidar, né? Todos nós, né, profissionais, precisamos nos cuidar para a gente poder dar o melhor, né? Pode ser para o paciente, pode ser para o cliente, pode ser para um aluno, né? Quando se trata de um professor. Se nós não nos cuidarmos, a gente não consegue oferecer. E às vezes é uma coisa que está presa ali dentro e você precisa desse cuidado. E o que é o cuidado? O cuidado é você modificar os seus hábitos de vida, começar a repensar horas de sono, horas em tela, né? Meditar, ler a Bíblia, independente da religião, você ter a sua fé, isso ajuda muito. E procurar ajuda quando necessário. Sentiu que tem alguma coisinha fora do lugar, eu vou consertar logo para poder não piorar a situação, né? Eu queria puxar um pouco da atenção, talvez até como um alerta, eu não sei se de alguma forma vai doer um pouquinho na vida de alguns médicos, mas pensa comigo, principalmente um médico que acabou de se formar e ele precisa pagar uma dívida Sim, alta, que é a sim. formatura dele, a formação dele em medicina. Ele passa a ser ali um médico plantonista que vira plantão, vira plantão, vira plantão para pagar dinheiro, se manter, sustentar Sim. e conseguir manter Uhum. talvez um status que ele precisa para a profissão dele. Qual grande dica que você dá, até porque você talvez tenha passado por uma etapa dessa? Sim. Primeiro, pensar na família, pensar no bem-estar. Porque não adianta você trabalhar tanto, né, conseguir ganhar financeiramente Uhum. o que você encara como que é bom ou não, e não ter sossego, não ter paz. Porque assim não tem dinheiro nenhum que compre a paz. Então, todos nós, enquanto profissionais, temos que pensar: qual é o meu limite? Onde eu quero chegar? Como eu quero viver? E Uhum. isso é assim, é fundamental. Então, parar e pensar que nem tudo é o dinheiro, nem tudo é o trabalho, mas que tem que ter o equilíbrio, né? Uhum. Então, falar em equilíbrio, geralmente quando a gente vê alguns profissionais, eu vi um policial na rua, aquele cara sério, sisudo ali, pode Aham, ficar rindo muito e tal. sim. Vi um médico, se não for pediatra, né, que pediatra ainda brinca mais um pouco, mas um médico já é um cara mais centrado, não fica sério. Como é? Qual é a diferença da Manuela dentro do consultório, no hospital, no médico, na clínica, para você em casa? Não fala de curiosidade. Muda alguma coisa, vai? Sim, na verdade, não muda. Eu sou uma pessoa leve. Eu sou uma Uhum. pessoa leve, eu gosto. Claro que no momento de uma consulta existe a seriedade, mas não existe a distância, certo? Então, a Uhum. distância, a frieza na relação, isso não existe, médico-paciente, comigo, no meu caso, Uhum. né? Essa não é uma barreira. Os pacientes, ele têm acesso a me questionar, a se colocar, a se abrir. E isso, assim, faz uma grande diferença na minha trajetória profissional. Em casa, eu sou essa pessoa leve também, né? Com as preocupações normais do dia a dia, mas eu tento encarar cada dia mais de uma forma mais leve a vida, vendo um lado positivo, me conectando muito com Deus, né? Com a natureza. Eu sou uma pessoa muito contrita a Deus. E isso me ajuda muito a ter tranquilidade, né? Dentro do meu coração e conseguir enxergar a beleza dentro das pessoas. E Pessoal, a para você que está vida. acompanhando, interage aí, manda a tua pergunta, faça uma pergunta difícil. Esse fácil, esse é o mesmo fácil. Hein? Daqui a pouquinho a gente vai começar a ler o chat aí. Você pode compartilhar também nos grupos, nos status do WhatsApp. Fique à vontade. Você abraça a árvore? Não. Eu conheço uns amigos que Não. tem um amigo que ele foi. Não, Eu só eu contemplo a natureza. tenho que abraçar uma árvore para pegar a energia da árvore. E aí, daqui a pouco ele tá abraçando a árvore, um gambá passa na mão dele. O bicho tomou um susto. Eu não sei se ele abraça. Perdeu o ônibus uma vez. Tá vendo aí? Tava esperando o ônibus, daqui a pouco. Velho, preciso do meu momento de conexão com a natureza. Deixa eu abraçar a árvore. Quando ele volta correndo. Ai, perdi meu ônibus. Encontro com a natureza. Falando sobre a questão do silêncio, né? Por que ainda é tão difícil colocar em palavras o que sentimos? E isso é uma coisa somente dos homens ou as mulheres também têm essa dificuldade? Nos homens, essa questão é mais prevalente, Uhum. né? Durante a história da saúde mental, desde a antiguidade, existia um grande preconceito. Primeiro, porque os pacientes com sintomas de transtornos psiquiátricos,
eles eram encarados como possuídos, endemoniados, muitas vezes acorrentados, viviam, eram isolados, né? E isso tudo deixou enraizado, né? A população, as comunidades, elas foram, né? Evoluindo, 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 mas isso está enraizado. Uhum. E é uma coisa que tem que ser quebrada. E a forma mais importante de quebrar é o acesso à informação. Então, esse espaço que você tem aqui, de esclarecer para as pessoas que não existe mal nenhum em você se abrir sobre o que você está sentindo, antes que isso se torne um transtorno, isso aqui é fundamental porque a educação muda tudo. A educação muda vidas, né? Então, as pessoas têm que ter acesso à informação, Eu de quero abrir alguma um aspas. forma. Quero abrir um aspas. Terapia é somente modinha ou é algo que é É necessário? fundamental. Todas as pessoas deveriam fazer terapia, psicoterapia, para entender como você encara a vida, a forma que você conduz determinadas situações, coisas que muitas vezes vocês não percebem. E também para você encontrar a força e a potência que existe dentro de você, para você conseguir alcançar tudo que você deseja. Então, a terapia faz com que você consiga lidar com isso, consiga lidar com situações mais difíceis de uma forma mais tranquila, enxergando a sua potência nisso, né? Para você conseguir galgar cada vez mais os seus objetivos, né? Os seus degraus mais altos. Essa palavra que você falou agora, Manu, ela é muito forte, é a palavra potência. Sim, Eu dou um treinamento de comunicação e oratória aqui, que é o método LIT. E nesta, a gente também destrava algumas pessoas que têm medo de falar em público. sim. Uma senhora estava sentada ao lado dessa posição que a senhora, e aí eu falei para eles repetirem numa repetição guiada. Ó, fala assim, ó, eu sou a maior potência que o mundo já viu. E, trazendo essa mensagem que você me trouxe aí agora, eu lembrei desse tema, ela chorou. Ela falou isso e chorou. Eu disse, cara, será que até que ponto uma pessoa como essa não estava precisando? Sim. Ouvir isso e sentir que ela é potente, né? Sentir, encarar e pegar isso para frente, né? Uhum. Para conseguir tudo o que deseja. Não só profissionalmente, sabe? Eu não estou falando financeiramente, mas você sendo potente, você enfrenta qualquer coisa na sua vida. Uhum. Enfrenta qualquer coisa. Muito bom. Ó, por falar em potência, já mandou um abraço para o meu amigo Cleison Melo, do Bahia Potência Empresarial 25, um evento top que vai acontecer no Centro de Convenções dias 19 e 20 de novembro, no qual eu sou um dos palestrantes. Então, estarei com Joel J, Cleison Melo e uma equipe incrível, dias 19 e 20 no Bahia Potência Empresarial, que vai acontecer no Centro de Convenções. Já dentro de alguns minutinhos, já começo a ler aí a sua mensagem, continue mandando a tua pergunta aí, fique à vontade e continue distribuindo essa informação para todo mundo assistir esse episódio incrível. Voltando ainda nessa conversa com... Tem terapia lá no... Temos. Ah, Temos uma equipe de psicólogos muito boa, com diversas linhas terapêuticas, né? E, assim, a clínica é bem completa. falando sobre isso, eu perguntei antes para saber por quê. Às vezes a pessoa, primeiro, hoje em dia, da forma que a sociedade vem se formando, é um pouquinho mais difícil você ter amizades como antigamente, assim, pelo menos Sim. do meu ponto de vista e da minha bolha. Tá? Cada um entra ali na tua casa, no teu apartamento, fica ali, então não consegue ter amizades sinceras, senão as superficiais que você tem no dia a dia, no seu trabalho, enfim, Sim. na faculdade. Com isso, você não tem relacionamentos que você possa confiar para se abrir. Show. Cara, briguei com meu marido, briguei com minha mãe, briguei com meu pai, briguei com minha esposa, tive uma treta com meu filho. Você não tem com quem falar, porque você tem uma coisa dessa. A terapia ajuda nisso? Ajuda muito, muito. É um espaço, né, confidencial em que você se abre com um profissional de sua confiança que vai lhe ajudar a enxergar as coisas, clarear, fortalecer, né, e conduzir da melhor forma. Então, assim, é muito importante o acompanhamento psicoterapêutico. Muito. Existe preconceito ainda, ou não? Sim, muito. Muito preconceito. Então, como eu estava falando, desde a antiguidade, a visão da saúde mental era relacionada a coisas ruins, né? Coisas que vinham de fora, que era possessão demoníaca, eram pessoas que estavam pagando pecados e pessoas que eram completamente excluídas.
Então, você hoje em dia tem um problema. Não, mas eu não sou louco. Mas quem disse que quem tem algum sintoma, né, de um transtorno psiquiátrico ou até uma doença é louco? De forma nenhuma. Existe tratamento hoje para, por exemplo, uma depressão grave, como se você vai tratar como se você estivesse tratando uma hipertensão, como se você estivesse tratando diabetes, a pessoa vai conviver com a doença e vai fazer o tratamento e vai ter uma vida muito boa. Agora, o que não dá é para esperar. Esperar os sintomas piorarem, esperar a paciente entrar em muitas crises. Por quê? A gente sabe que durante essas crises os neurônios sofrem e causam lesões que se tornam irreversíveis. Então, assim, é importante tratar o quanto antes. Ok. Mantém na tela, Isaac, a pergunta aqui. Quando a própria pessoa reconhece que precisa de ajuda, mas não encontra acolhimento nem dentro de casa, o que fazer? Procurar um profissional especializado. Lá vai ser o seu momento. Assim, você vai ter a abertura para falar sobre o que está sentindo. E daí averiguar, ó, isso é o sintoma de uma doença, vai precisar ser tratado de uma forma medicamentosa, não medicamentosa, o que é que eu preciso mudar para melhorar isso, né? Vamos ver, tem um diagnóstico. Então, o mais importante é buscar um profissional. Então, assim, muitas vezes você procurar um amigo ou alguém que não tenha muito noção do que você está sentindo, de como você está sofrendo, não vai ajudar. Então, o certo é você procurar um profissional. Então, assim, você parar com o estigma de que, eu estou indo numa consulta com um psiquiatra, que eu estou doido. Não. Você está indo numa consulta com um psiquiatra porque você acha importante a sua saúde mental, a sua saúde física, porque a saúde mental não estando bem, a saúde física adoece. Dores no corpo, né? E outras coisas. E assim, só vai piorando. Então, você está num ambiente com um profissional que é mais capacitado para lhe orientar e para lhe tratar. Ok, o ser humano ele precisa estar atento às três áreas. Ele é espiritual, ele é emocional e ele é físico. Sim, Né? sim, Então, sim. se um tiver ruim, já foi. Já foi. Então tem que Os três realmente é um caminharem. equilíbrio, né? É um equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio em tudo na vida. A Jéssica disse aqui, é uma profissional maravilhosa, humana e amiga. Aline, médica maravilhosa. Quem mais que mandou mensagem? Amaro disse que é um excelente profissional. E a Luana diz como funciona o acompanhamento médico em casos de transtornos como TDAH ou Sim. TOC. Ou TOC. Mais importante, primeiro, agendar a primeira consulta. A partir da primeira consulta, nós vamos avaliar. O diagnóstico em psiquiatria, ele muitas vezes não é dado em uma única consulta, ele tem que ser acompanhado. E a partir daí, a gente vai averiguar e aí chegar a uma conclusão diagnóstica, né? Então, assim, marcar a consulta e a partir daí vamos ver. Paciente com TDAH, todo mundo vai precisar de remédio? Não, porque as pessoas aprendem a conviver com TDAH. Né? O nosso cérebro, o nosso corpo é fantástico, né? Ele consegue, ele se adapta. Agora, a partir do momento que os sintomas do TDAH atrapalham a sua rotina, atrapalham o seu trabalho, atrapalham a sua convivência, aí a gente precisa tratar. Esse Né? TOC que é TOC mesmo? Ou TOC. Aí é o TDAH, eu falei antes, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, são pessoas que têm pensamentos compulsivos, têm hábitos compulsivos, que também precisa ser tratado a partir do momento que é diagnosticado, porque a pessoa perde muito tempo da vida conferindo tudo que ela acha que deveria ter sido feito. Por exemplo, paciente, vou verificar se fechei a porta. Pessoas que perdem 2 horas das 24 horas dela, conferindo se fechou a porta. Então, imagine o impacto dessa pessoa na questão do trabalho, na questão da família. Então, precisa ser tratado. A partir do momento que diagnosticou o toque, está impactando na sua vida, precisa ser tratado. E para tratar, realmente precisa passar por um profissional, né, especializado. Muito bacana. E para você que está acompanhando e ainda não fez uma pergunta, essa é a hora, já manda a tua mensagem. Fala também o bairro, cidade que você está, seu nome dentro da mensagem já, que a gente já menciona você, combinado? Muitas pessoas falam assim, doutora Manuela, rapaz, isso aí é
frescura, vai orar que passa, e outras frases do tipo. Até que ponto isso impacta nessa pessoa de buscar ajuda profissional? Sim, impacta muito, né. Eu acho, assim, que o ser humano ele tem que ser visto, né, nos âmbitos emocional, espiritual, né, e físico. Uhum. Mas só o espiritual não vai resolver o problema, né. Então, realmente é o equilíbrio, né, uma balança. Então você tem que estar bem e fazer sua parte para poder estar cada vez melhor, não ficar aguardando só que o divino consiga fazer o eh, a parte dele sem você fazer nada. Então, Uhum. tem que buscar realmente o acompanhamento, o tratamento, como eu já falei, nem sempre é com medicamento, varia muito. Às vezes você ter o espaço para falar, isso aí já é terapêutico, Uhum. né. Você sabendo que existe a confidencialidade, que você não vai ser julgado, né, que você está livre para falar o que vem. E às vezes a pessoa está precisando disso, de atenção, sabe. Então, assim, as pessoas postergam muito e acaba se transformando numa doença. Caraca, De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, após o Covid, né, a nossa pandemia, 25 houve um aumento de 25% de casos de depressão e ansiedade. Então, você imagine o quanto a população já vem adoecida mentalmente. E a pandemia conseguiu fazer com que se instalasse naquela pessoa a depressão, o transtorno de ansiedade generalizada e outras doenças. Porque ela já vem adoecida. Então, uma coisa que você não vem cuidando, ela tende a piorar e a explodir, né? Você vai abrir. essa coisa da atenção, vou ser redundante, me chama a atenção. Estava eu num encontro de casais, 2 semanas atrás, e aí ouvindo uma história que mexeu muito comigo. Hum. A, a moça era filha muito chegada à tua mãe, e morava com a mãe até tipo, um pouco mais dos 30. E quando ela decidiu se casar, a mãe ficaria agora sozinha, né? Porque o outro filho já tinha saído de casa, tem aquela coisa da síndrome do ninho vazio e tal. Sim, sim, sim. E quando ela saiu de casa para se casar, pela necessidade da atenção, a mãe começou a adoecer. Veja se é isso mesmo que acontece ou não. Adoeceu, perdeu fala, perdeu movimentos, começou a ficar acamada, 16 anos acamada. Sem falar, sem fazer mais nada, praticamente estado vegetativo. E tudo isso, eu disse, como assim? Isso não era físico, segundo a história que a moça contava pra gente, não era físico porque fazia os exames e tipo dava os resultados melhor até do que alguém que estava Hum. vivendo normalmente. Então não era físico. E aí, isso não era emocional. E aconteceu por quê? Porque eu saí de casa e acabou que ela ficou sozinha e ela foi. Isso pode acontecer? A Pode. atenção vem disso? O que acontece? Como eu falei anteriormente, a população está adoecida, né, mentalmente. E muitas vezes sem espaço de fala, sem espaço de procurar um tratamento, né, por conta do próprio estigma, o preconceito. Então, às vezes essa própria mãe, ela já vinha sentindo coisas que não eram legais. Ela já vinha, mas ela não se abria. A partir do momento que a filha saiu de casa, houve uma ruptura. E ela provavelmente entrou num diagnóstico que já não pôde ser revertido, porque deixou passar muito tempo. Então, isso realmente acontece. Por isso que temos que ficar em alerta com o que nós sentimos e quando devemos buscar ajuda. Quais são esses sinais que gritam, dizem, ó, precisa de ajuda agora? Sim. Irritabilidade constante. A pessoa às vezes eu não sou irritada, e comecei a ficar. Uhum. Eu começo a ficar mais agressiva em palavras, com pessoas que antes eu não era assim. Começa a não dormir bem, não durmo à noite, não durmo a segunda noite, vou achando, não, é só porque eu estou preocupada. E isso, a pessoa que não dorme bem, ela não tem saúde. O sono, ele é restaurador, né? Todos nós precisamos dormir bem, noites, né, bem para acordar revigorados. E a partir daí começa muita palpitação, pensamentos que muitas vezes incoerentes, pensamentos fixos, achar que está sendo
mal visto porque não teve a devida atenção, não teve. Isso tudo é um sinal de que algo não vai bem. E a gente precisa estar atento. Não sentir. E a família também, sabe? Porque na família, que é o seu maior núcleo, todo mundo se conhece, né? Pelo menos é para se conhecer. E você sabe, quando um familiar seu muito próximo está diferente do que ele era antes. A partir daí, eu, enquanto familiar, vou chamar a atenção. Eu acho que você deve procurar ajuda. Não é achar, não, isso não é nada. Se ele for para o psiquiatra, ele vai ser tido como louco, ele está doido. E não é assim. A gente tem que prevenir antes de que o pior aconteça, né? Muito bom a sua resposta aqui. Ó, a Jéssica diz aqui, como é que identifica qual profissional consultar, se psicólogo ou psiquiatra? Sim. Assim, o psicólogo, ele vai fazer o acompanhamento, a avaliação. Muitas vezes, os psicólogos, né, que são nossos parceiros, nós trabalhamos muito em parceria, porque um precisa do outro, né, para o tratamento desse paciente. Muitas vezes, eles vão ser a porta de entrada para esse paciente. Né? O paciente, ele se encoraja e busca uma avaliação com o psicólogo. A partir daí, começa a fazer o acompanhamento e chega um momento que o próprio psicólogo diz, olha, a gente vai manter seu acompanhamento aqui, mas já chegou um ponto que você precisa ser avaliado pelo psiquiatra. Porque muitas vezes vai precisar de um medicamento, né? Então, isso às vezes acontece dessa forma. O paciente busca o psicólogo e a partir disso, o psicólogo começa a acompanhar e vê que precisa do acompanhamento psiquiátrico também. E por outro lado, o paciente muitas vezes busca o psiquiatra, né, que é o médico, e a partir daí a gente olha, a gente vai tratar aqui, mas você precisa do acompanhamento psicológico. Sempre o acompanhamento psicoterápico, né, que é com o psicólogo, ele vai ser sempre prescrito. Todos nós precisamos. Top tua resposta, viu? Falar nisso, depois que a gente já falou bastante a respeito do falar. Esse é um ato de coragem? Não silenciar e sim falar? Sim, é um ato de coragem. O ato de coragem, ele vem desde o momento que você percebe, você consegue perceber que algo não vai bem com você. Esse é o primeiro ato de coragem. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Então, aí você já ultrapassou uma barreira. Sim. Pronto, agora eu vou procurar o atendimento, eu vou falar. Ou então eu vou procurar alguém próximo, muito próximo a mim, que eu confio muito, que ela possa me orientar. Aí, coragem. E procurar atendimento e manter. Coragem, né? Potência, é você querer estar bem, é você querer estar cada dia melhor, é você querer ter amor à sua vida, né? Ver bem, ver em companhia de uma forma leve, né? Pessoal, é o seguinte, deixa eu fazer um pedido aqui para você que ainda não compartilhou. Compartilha para geral, você aperta aí o botão de compartilhamento, pode colocar nos status do seu WhatsApp, pode colocar nos grupos também, fique à vontade para contribuir com as pessoas que precisam ouvir um conteúdo de relevância. Essa aqui é uma televisão diferente que você assiste, não é aquela televisão sangrenta, não, é uma televisão que ajuda a salvar vidas, que é esse canal ColaboraCast aqui no YouTube, tá? Eu vou pedir, Isaac, para colocar a câmera na doutora Manuela. Ela vai dar um sorriso para a câmera aqui. Para quê? Para você que está assistindo fazer um print agora. Para não sair um print, né? Com o olho fechado, aquela coisa toda. Faz um sorriso, printou a tela agora, printa, rápido, printa aí. Pronto, guarda essa imagem. Obrigado, doutora. Fez um sorriso de 3x4 aí, né? Pega essa imagem que você acabou de printar, posta lá no Instagram e marca @colaborabrasil e Clínica Bem-Estar Lauro de Freitas e @doutoramanuela.veloso. Eu posso contar com você nisso aí? Posso contar? Então marca a gente aí que a gente vai repostar. Eu vou repostar de uma forma que as pessoas consigam ver seu perfil também para ver se você ganha 2 seguidores. 2 é um bom tamanho, né? Não? Vamos lá, para a gente continuar a nossa conversa aqui, existe algo que você gostaria que todas as pessoas soubessem sobre a saúde mental? Sim. Eu gostaria muito de deixar as pessoas assim tranquilas, né, com relação à procura, à busca pelo atendimento, né? Lá é um espaço confidencial, como eu já falei, um espaço de abertura, você pode falar, que você não precisa esconder, que você não vai ser julgado, e com certeza farei o melhor para acompanhar,
para tratar e para prevenir doenças, né? Então, assim, a minha abordagem é na pessoa e não na doença. Isso é abordagem centrada na pessoa. A pessoa é mais importante, o humano. Estamos chegando pertinho dos finalmente, mas antes disso, eu quero muito ler uma pergunta sua. Você ficou aí, ai, eu pergunto, mas não pergunto, eu falo, mas não falo, eu tô com vergonha, será que... Cara, essa é a hora de você dar aquele passo e mostrar que toda essa nossa conversa aqui já serviu de combustível, de incentivo para que você comece a falar e não se calar. Ah, mas eu não sou essa pessoa que precisa de ajuda. Ótimo, então fala assim mesmo. Já manda essa mensagem aqui pra gente. Quando você me trouxe aqui, doutora Manuela, essa questão essa questão mental toda, me veio à mente que, no final das contas, elas ocorrem todas por relacionamentos ou isso é relativo? Tudo atinge relacionamentos? Não, isso é relativo. Não, relacionamentos também, digo no geral, não é só relacionamento de amoroso, tá? Sim, não, isso não. A carga genética é um fator muito importante para os transtornos psiquiátricos, para muitas doenças, mas aqui, como estamos falando sobre isso, a carga genética é extremamente importante. Então, se na família tem casos de transtornos psiquiátricos, né, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno afetivo bipolar, sim, é de extrema relevância que mesmo sem você sentir nada, você faça o seu acompanhamento. Porque, de repente, você pode abrir um quadro. Então, é uma questão mesmo de você estar com muito conhecimento próprio. Você saber, né? Saber do histórico familiar, e você saber sobre o que você vem sentindo, e você buscar seu atendimento. Então, questão relacional, muitas vezes, é a gota d'água, né? É o fator propulsor para abrir o quadro da doença. Mas a gente não pode culpar só os relacionamentos, né? De um modo geral. Tivemos aqui, durante a semana passada, o Anderson Pereira, especialista na qualidade do sono e como dormir bem, na terapia do sono. E a gente teve um bate-papo muito bacana e quando ele trouxe um dado que foi muito alarmante, em que mais de 70% dos brasileiros sofrem com quadros de insônia. Sim, uma coisa séria. E isso está atrelado diretamente à saúde mental? Sim, está atrelado diretamente à saúde mental. Porque, assim, se você não dorme bem, no dia seguinte você não vai funcionar bem. Vai interferir na capacidade de concentração no seu trabalho. Aí a pessoa às vezes, eu tenho TDAH. Muitas vezes é falta de sono, né? Vai interferir na abertura de um quadro de ansiedade, né? Que pode se transformar num quadro de ansiedade generalizada. Vai interferir em níveis altos de cortisol, com aumento da pressão arterial, muitas vezes no período da noite ou durante a manhã, pressão arterial mal controlada, né? Glicemia também mal controlada, obesidade. Então, nós realmente precisamos estar muito atentos ao sono. Não podemos deixar achar que eu sempre fui assim, é porque eu não consigo, porque eu me preocupo. Não pode, existe tratamento. Começando pela higiene do sono. Né? Então, a higiene do sono é você desligar o celular, né, pelo menos 1 hora antes da hora de dormir, porque aquela luz ela vai interferir, né, na parte neuronal, então ela interfere dentro do cérebro. E você fica com o cérebro ativado e não consegue relaxar para dormir. O nosso corpo, ele foi feito perfeitamente, né? Deus é o nosso grande mestre. Então, ele foi feito perfeitamente. Então, funciona, é tudo milimetricamente arquitetado. Se nós pegamos algo que é da atualidade, né, a televisão, o celular em excesso, e utilizamos disso como se fosse a única coisa que podemos fazer, isso vai interferir no sono. Fazer atividade física, fazer caminhada, ter contato com a natureza, se alimentar muito bem, né, evitar muitos carboidratos, gorduras saturadas. Isso tudo vai fazer você começar a dormir melhor. E aí você vai dizer, e eu estou fazendo tudo isso, e ainda assim não tenho um sono bom, meu sono é leve, eu durmo e depois acordo e não consigo mais dormir. Procurar o médico para tratar, porque precisa ser tratado. Né? Precisa ser tratado porque o impacto na saúde como um todo é muito importante, é devastador. Para a gente fechar aqui, para os finalmente, a
gente teve um boom atualmente da telemedicina, Sim, e principalmente agora com a NR1 e com outras situações também de poder fazer esse atendimento psicológico na telemedicina, as terapias, está um boom. Na sua visão, o que você pensa sobre a telemedicina? É um caminho sem volta? É algo que você recomenda, não sim, a recomenda? telemedicina é realmente assim é um passo maravilhoso na medicina, né? A gente consegue atender pessoas onde estiver, Uhum. né, no Brasil. E muitas vezes a pessoa não quer ir para consulta para não ser visto e não quer dedicar aquele tempo para se locomover, né, até o consultório. E com a telemedicina, não, você ajusta um horário que você esteja sozinho, você consegue. Porque a consulta com o psiquiatra e a consulta também com o psicólogo, acompanhamento com o psicólogo, eles, o exame é feito, né, você conversando com a pessoa e contando todos os sintomas, né? Então, assim, é uma forma, assim, muito, muito importante que a gente tem que estar realmente grato por ter esse acesso, né? Uhum. Com todo o desenvolvimento da internet, das redes sociais, né? Isso aí foi um avanço e nós temos que usar isso ao nosso favor, né? Para chegar à saúde aonde precisa e para quem precisa. Excelente, excelente. Deixa aí as suas redes, como é que as pessoas podem encontrar a clínica, como é que faz, me conta tudo. Sim, sim, sim. Seguir no Instagram, né? Clínica Bem-Estar Lauro de Freitas. Né? E aí clica no linkzinho, vai abrir a conversa no WhatsApp, entrar em contato com o call center, e eles vão dar todas as orientações, vocês vão ser muito bem recebidos. E na minha rede social, né, o Instagram, doutora.manuela.veloso, e também através de lá você vai conseguir entrar em contato, agendar seu horário, né, tirar as dúvidas. Estou aberta. Excelente, excelente. Quero mandar um abraço aqui. Feliz aniversário. Primeiro para o Diego Alves, consórcio. Meu amigo, você é o melhor que nós temos. Parabéns, sucesso para você. Feliz aniversário. E desejar também feliz aniversário para Sandra Araújo. Sandra da Matiz Cores e Tintas. Ô Sandra, sucesso, felicidade, tamo junto. Parabéns, viu? Muita saúde e que Deus continue te guardando e protegendo, tá certo? Doutora, muito obrigado. Nada, obrigada, eu que agradeço a oportunidade e sempre que possível estarei aqui presente. É isso, galera. Eu fico por aqui, digo sempre, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Tchau, tchau. Aí, vou tirar uma Pronto. foto sua aí nessa posição, tá? E aí, foi tranquilo? Foi melhor do que eu imaginava. Ficou nervosa? Um pouco, Não. um pouco, até que eu consegui deixar fluir. Foi tão ótimo. Então, senhora, tem lado? Pronto.